Pessoal, bom dia. Vou começar mais um vídeo. Deixa eu arrumar aqui. Bom, vamos lá. Obrigado aí pelo feedback aí de algumas aulas. Agradeço muito. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, já está bom para mim, né? Graças a Deus. Bom, meu objetivo agora é ministrar um curso de projetos, tá? Como é que vai ser esse curso? Eu separei alguns tópicos, né? Mas o objetivo é fazer mais aulas práticas, mais demonstrações práticas, como dimensionar um projeto, tá? E ao final do curso, a pretensão, né, é que o aluno saiba dimensionar um projeto com as medidas básicas de proteção contra incêndio. Então, assim, eu vou pegar partes da legislação. É lógico que não vai dar para ver toda a legislação, é muita coisa, né? Você deve ler e, enfim, ir tirando suas dúvidas. Tá? Conforme você vai lendo, relendo, a sua rapidez em interpretar vai ficando mais rápida, digamos assim. Vai? A sua capacidade de analisar um problema e buscar soluções vai ficando mais rápida. Ok? Fiquem tranquilos que eu não vou vender nada para vocês. Não quero e-mail, não quero telefone, não vai precisar preencher formulário, nada disso, ok? Se você quiser dar um like ou um dislike, fique à vontade. Então, aqui não tem interesse em vender nada, tá? Quem sabe no futuro, né? Aí eu falo para você, compra se quiser também. Joia, então eu preparei uma aula, a primeira aula, aula 1, de forma bem sucinta, tá? Então, inicialmente, eu vou fazer uma apresentação rápida de quem sou eu. Meu nome é Newton Cubo, tá? Eu sou um aposentado do Corpo de Bombeiros. Trabalhei 30 anos no Corpo de Bombeiros, passei pelo Exército, fiz engenharia civil, fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Tá? Trabalhei como analista de projetos do Corpo de Bombeiros, fui analista lá no Departamento de Análise Centralizado, DAC, a DAC, mais conhecida como DAC. Fiz historias também, tá? Fui projetista, né, no passado e trabalhei também com projetos, né? Dimensionamento de projetos. Também fui docente da Escola de Bombeiros. E também trabalhei no serviço operacional do Corpo de Bombeiros. Né? Na verdade, a maior parte da minha carreira foi no serviço operacional. Né? Assim, 60% da minha carreira foi trabalhando no serviço operacional. Ok? Dito isso, vamos lá. Roteiro de aulas, tá? Eu só coloquei aqui aula 1, mas posteriormente eu vou falar sobre as demais aulas. Aula 2, 3 e assim por diante, tá? Inicialmente, pessoal, que é importante você conhecer. Nós precisamos conhecer qual é o regulamento, né? Qual é a legislação que disciplina o projeto técnico. Eu lembro que não é só projeto técnico, tem a parte de vistoria, tá? Tem os formulários de análise, as FATs, etc, etc. Mas aqui eu quero tratar especificamente de projetos, tá? Como fazer um projeto, como aprovar no Corpo de Bombeiros, como fazer protocolo, enfim. Tudo que se relaciona à confecção do projeto. Que é algo muito importante, porque o projeto é como um mapa. Você vai fazer, vai entregar para o seu cliente, a partir dali ele vai orçar, né, vai contratar um instalador, o instalador vai seguir o teu projeto. Então ele é extremamente importante. Além do que nós estamos falando de prevenção, de proteção contra incêndio. Né? Então o projeto tem que ser bem feito. Então, o regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco. Então aqui o tema aqui já se aplica, né, o teor, né, que consta no regulamento, edificações. Que são edificações? São estruturas onde se desenvolve um determinado tipo de atividade. Por exemplo, existem estruturas de concreto armado, estruturas metálicas, estruturas de madeira.
E dentro dessas estruturas se desenvolve um determinado tipo de atividade. Pode ser um comércio, uma residência, um depósito, etc, etc. E áreas de risco. O que são áreas de risco, pessoal? Você não precisa necessariamente ter uma edificação, você pode ter uma área. E nessa área, nesse terreno, imagine um terreno onde você faz ali um depósito a céu aberto de líquidos inflamáveis. Isso também é alvo da legislação. Nós vamos ver no decorrer das aulas que existem exigências até para áreas descobertas, tá? É lógico, com o armazenamento de algum produto. A área descoberta sem armazenamento, com vegetação, não é alvo da legislação. Estou falando quando tem algum material depositado nessa área. Então são duas situações que você sempre tem que lembrar aí quando for fazer uma vistoria, que a pessoa pode ter um terreno e nesse terreno ela depositar alguma coisa. Isso é alvo da legislação, tá? Que deve ser consultada a legislação. Joia? Então vamos lá. Vou falar sobre algumas instruções técnicas inicialmente, tá? São várias instruções técnicas. Então vou pegar as mais importantes e vou destacar alguns pontos mais importantes das instruções técnicas. Vou falar um pouco sobre o sistema via faixa, como é que você faz, né? Como é que você protocola o projeto, como é que usa o sistema. Algumas considerações gerais e alguns casos práticos são importantes para solidificar, né? Para você entender melhor a aplicação prática. Lembra das aulas de matemática que o professor ia lá? Quem fez engenharia, aí, enfim, as aulas, né? Que o professor resolvia com letras, né? Uma equação literal, ax quadrado, bx, né? ia desenvolvendo aquilo. E aí dava um pouco de dúvida, mas depois quando eu ia à prática, colocava números, aí ficava melhor. Né? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Já, então, o decreto estadual, nós estamos tratando aqui, é o 63911, tá? Ele foi instituído, ele foi regulamentado, digamos assim, lançado, homologado em 10 de dezembro de 2018. Não faz muito tempo, então, né? Essa época eu ainda estava nativa. Então, institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio, Edificações de Áreas de Risco, São Paulo, e dá providências correlatas. Então, essa legislação, o 63911, substituiu o decreto anterior, que era o 56 alguma coisa. O decreto anterior era, se não me engano, de 2011, tá? 2010 ou 2011. Então, pessoal, mais ou menos a cada 10 anos, o Corpo de Bombeiros muda a legislação. Se pegar lá atrás, a primeira legislação é de 93, é o decreto 20811. De 83, aliás, 20883. Depois, 10 anos depois, veio o 38069 de 93. E depois, em 2001, veio o 46086 de 2001. Isso. E depois veio o 56 alguma coisa de 2010, 2011. E agora, que está em vigor, é o 63911. Joia? Então, na hora que você pega o decreto lá, no site Corpo 1, você vai ter o artigo 1, fica instituído, lá. Então, o artigo 2, ele fala dos objetivos. Né? Então, proteger a vida, prioritariamente, primeiro, a vida dos ocupantes das edificações. Então, quem está trabalhando dentro de uma edificação, quem mora, né? Uma edificação residencial, por exemplo, e áreas de risco, como eu falei. Existem empresas que usam grandes áreas para depósito a céu aberto. Isso é chamado de área de risco. Em caso de incêndios e emergências. Então aqui, essa legislação ela lida especificamente em caso de incêndios e emergências. Então, a restringir o surgimento e dificultar a propagação de incêndio, tá? Estimulando a utilização de materiais de baixa inflamabilidade.
Materiais de baixa inflamabilidade, você vai encontrar na IT10, que fala sobre materiais de acabamento de revestimento. Por exemplo, tá? Isso foi melhor disciplinado com a IT10. Eu lembro que, bem lá atrás, na época do Joelma, do edifício Andraus, né, os grandes incêndios de São Paulo, não havia nenhuma legislação que disciplinasse o uso de materiais de construção. Então imagine, né, que naquela época não se tinha nenhum cuidado com os materiais aplicados, como acabamento, revestimento. Por exemplo, era comum encontrar borracha no piso, né? Piso todo emborrachado. Era comum encontrar paredes com acabamento em madeira, madeira sem nenhum tratamento, né? Enfim, isso é lógico, você está aumentando a carga de incêndio e o risco de incêndio na edificação colocando materiais que queimam com facilidade, tá? Papel de parede, etc, etc. Sem nenhum tratamento anti-chama nesse material. Joia, reduzindo a potência de danos ao meio ambiente, eu lembro que qualquer incêndio, qualquer fogo que se faça, libera na atmosfera uma grande quantidade de carbono e substâncias danosas ao meio ambiente, substâncias tóxicas. Tá? Um incêndio, ele, dependendo da magnitude do incêndio, você vai ter a liberação de muito material na atmosfera. É lógico que isso provoca danos ao meio ambiente. Depende também do que queima. Proporcionar os meios mínimos, né? Evitar o início, conter a propagação do incêndio, né? Evitar o início, prevenção de incêndio, né? Treinamento de brigada, a instalação adequada dos equipamentos. Não adianta ter só um bom projeto, né? Se contratar uma pessoa que vai instalar um equipamento de forma inadequada, também não adianta, né? Assim, diria que seria desperdiçar dinheiro. Viabilizar operações, proporcionar continuidade, distribuir competências. Então é isso, tá? Aí no capítulo 2 você tem a definição das definições. Ó. No 1, altura da edificação. Então essa parte aqui ela é bem importante assim, no entendimento do projeto. Tá? O que é a altura da edificação para a legislação do Corpo de Bombeiros? Para fins da exigência de medidas de incêndio medidas de segurança contra incêndio, quando se fala em medidas de segurança contra incêndio, você tem que lembrar como um todo, né? Hidrantes, alarme de incêndio, extintores, saídas de emergência, compartimentação, isso são medidas de incêndio, que podem ser ativas ou passivas, tá? Medidas ativas são aquelas que dependem da ação do ser humano, como alarme de incêndio, extintor, hidrantes. E as passivas não, elas, a maioria das passivas fazem parte da estrutura do prédio, como parede corta-fogo, porta corta-fogo. Mas eu volto nisso depois. Então, é medida em metros do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento. Né? Como assim? Né? Vou pegar um exemplo aqui. Ó. Tem essa edificação aqui, né? Planta, e aqui está o corte dela. Qual que é a altura da edificação nesse caso? Você tem um térreo, pavimento térreo, né? Que é o piso de descarga, onde as pessoas vão sair da edificação. E aqui está a rua. Itajaí tem um pavimento inferior. Aqui é um pavimento inferior. Ele tem um corte do terreno aqui, ó. Depois eu vou falar melhor sobre isso, né? O que é pavimento inferior e o que é um subsolo, né? Na definição da legislação. E aqui tem uma janela. Então vamos lá para esse primeiro exemplo. Bom, qual que é a altura da edificação aqui para fins de medidas de segurança contra incêndio? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o Dimension linear. Então, vou pegar o último piso aqui, ó, piso inferior, tem ocupação humana, e vou lá até o terceiro piso, onde também tem ocupação humana.
A altura da edificação aqui, ó, para fins de medidas de segurança contra incêndio, é 11,85. Ok? Então é isso aqui, ó. Para fins de medidas de segurança contra incêndio. Então é isso. Bom, onde eu uso isso aqui, pessoal? Você tem duas situações, tá? Eu vou colocar aqui um pouco fora do andar aqui, mas é importante. Vou abrir o decreto novamente aqui. Então, veja que a legislação você tem que ir meio que costurando, vai, digamos assim. Você vai buscando, né, nos itens, vai fazendo uma ponte em uma com a outra, né? Então vamos ver aqui o que fala, né? No decreto estadual você tem algumas tabelas aqui, ó, tá vendo? Tabela, ó. Então vamos pegar ali esse nosso exemplo. Isso aqui é um restaurante, tá? Né? O uso é um restaurante. A área é 700 metros quadrados. Então é isso aqui. Vamos lá. Restaurante, pessoal, eu sei, isso depois eu vou falar também na IT14, eu sei que aqui eu preciso procurar o grupo F. Vamos lá. Grupo B, porque restaurante é um local de concentração de público. Aqui, ó. Eu entrei no F, vamos ver aqui. F, cadê o F aqui? F8 aqui, ó. Aqui, pessoal. F8, né? Tá aqui o F8. Então vamos pegar aqui, ó. É... Deixa eu voltar lá que cortei um pedaço aqui, ó. Que é importante mostrar para vocês. Mostrar porque eu vou fazer um comentário aqui sobre essa parte aqui. É... Já, vamos lá. Aqui é o seguinte. Seguinte, pessoal, então. F4 aqui, não errei. Vamos lá. Ai, ai. Aqui, F2. G1, aqui, ó. F7. Peraí, cadê? Aqui, pessoal. É isso aqui. Vamos lá de novo, não tem problema não. Vamos lá. Então aqui, ó. F8, ok? Vamos lá. Então, tabela 6F3. Então vamos lá. Vocês viram que ali embaixo, no rodapé,
tem as notas, né? Que você precisa ler também, tá? Eu vou aqui nesse primeiro exemplo, não vou falar sobre elas. Ó, nós estamos aqui, ó, no F8, ok? Então, estamos aqui, ó. Beleza, estamos aqui então, né? Ó, estamos aqui no F8, tá? Qual que é a altura lá? 11,85, certo? Então vamos lá. A altura está aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Então, nós vamos precisar de todos essas medidas de segurança contra incêndio. Porém, o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Tá certo isso para essa edificação? Não, porque ela não se enquadra aqui, ó. Ó, divisão F8 com área superior a 750 metros quadrados. Ela tem 750, acima de 750 metros quadrados? Não. Tem altura superior? Não. Então, essa tabela aqui não vale para ela. Tá? Qual tabela eu vou usar? Depois eu vou voltar lá. Você vai usar essa tabela aqui, ó. Ó, aqui, essa tabela aqui que você vai usar. Essa tabela. Edificações com altura menor ou igual a 750 metros. Veja que com área menor ou igual. Então, menor ou igual a isso. Tá? Se for 751, não dá. Se for 750,2, também não dá. Está fora dessa tabela. Mas depois eu vou falar como você pode, usando, subtraindo áreas frias, como que você pode trabalhar com essa tabela também. E a altura inferior ou igual a 12 metros. Então nós estamos aqui, ó, nessa tabela. Sendo assim, para determinar as medidas de segurança, só vim aqui, ó. Tudo bem? Então você precisa de controle de materiais de acabamento e revestimento, você precisa de saídas de emergência, ó. IT11, você precisa de iluminação de emergência. E é necessário sinalização de emergência. Então aqui, notem que tem um índice 3 aqui. No índice 3, precisa de extintores, brigada e tal. Vamos ver o que é o 3. Né? É importante você olhar aqui também, ó. Para edificações com lotação de 50 pessoas, superior a 50 pessoas, ou com mais de 2 pavimentos. Então, a luz de emergência era exigida quando tem mais de 50 pessoas, tá? Mais de 50 pessoas e ou com mais de 2 pavimentos, um ou outro. Bem, então precisa ser atendido essas duas situações aqui, ó. A área menor que 650 metros quadrados e altura inferior ou igual a 12 metros. Ah, e aí, como é que fica aqui, Newton? Pô, existem edificações que tem, eu já vi, tá? É difícil, mas eu já vi uma. Tem 700 metros quadrados e altura superior a 12. E aí o que faz? Você vai ter que ir lá na outra tabela. Lembrando que eu estou tratando aqui do grupo F, divisão F8, que é restaurante, tá? Então você vai ter que usar essa tabela aqui, ó. Com área superior a 650 metros quadrados, aqui está ou. Então, um ou outro. Aqui você pode ter 700 metros quadrados e aqui você pode ter mais de 12 metros de altura. Se for um ou outro, você está nessa tabela. Tá? Por exemplo, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Que eu já vi, eu já vistoriei no passado uma edificação aí no centro de São Paulo mesmo. E ela tem mais de 12 metros. E tem área, se não me engano, é uns 600 metros quadrados de área. Os pavimentos são pequenos,
mas ela tem vários pavimentos, né? Então vamos colocar aqui, ó. Porque esse seja um corte genérico de uma edificação. Né? Vamos usar esses mesmos dados aqui, ó. Vamos mudar agora aqui para um uso de escritórios, com área de 700 metros quadrados. Bom, como é que eu vou fazer para usar a tabela? Como é que eu vou fazer para definir as medidas de segurança, né, usando a tabela do decreto estadual? Vamos lá. Então, primeiro, eu já tenho os dados iniciais, né? O uso é a área construída, joia. Agora, vou saber a altura da edificação. Então, vem aqui, ó. Lembra que a altura da edificação para corpo de bombeiros é, nesse caso em particular, do piso de descarga, do térreo, até o último pavimento ocupado. Que nesse exemplo vai ser esse. Então, eu puxei aqui 33 metros, pessoal. Então, aqui, ó. A altura 33 metros. Tudo bem? Ou qual que é a diferença agora? Ó? Você vai ter para essa edificação vou pegar aqui. Você vai ter para essa edificação então que está aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui. O verde. Ela está aqui então, né? Ó. Porque ela tem. Desculpa. Ela vai estar aqui, ó. Acima de 30 metros. Porque tem 33. Então eu vou usar toda essa coluna aqui, ó. Tá? Eu vou pegar as linhas aqui, ó, e vou até lá. Né? Então, preciso disso. Segurança estrutural. Tem que ver isso. Tem que ver compartimentação, ó. Obrigatório, IT9. Tem que ter compartimentação vertical. Exigido, IT9 também. Controle de materiais de acabamento, né? IT10. Né? Saídas de emergência, ó, IT11. Bom. Gerenciamento de risco de incêndio precisa também, ó. Precisa ver lá a notinha embaixo. Brigada de incêndio. IT17. Iluminação de emergência. IT19. Né? Detecção de incêndio. Exigido também. Aí cada medida nós vamos consultar uma instrução técnica e saber como ela deve ser dimensionada. Alarme de incêndio, IT19, se não me engano, sinalização de emergência, IT20, extintores, né? IT21, olha, veja aqui a exigência de hidrantes aqui, embora a área seja menor que 650 metros, mas a altura é superior a 12 metros. Tá? Esse é um item importante que eu queria aqui enfatizar. Tudo bem? Controle de fumaça, pessoal. Aqui também vai pedir, ó. Aí tem que ver o que é o 6A. Mas o que eu queria mostrar aqui é isso. Você sempre deve ficar atento, não só com a área construída, mas também com a altura da edificação. Ok? Então, voltando lá. Vamos lá. Bem, se não ficou muito entendido, ao longo do curso, nas aulas práticas, isso vai ficar mais fácil para você entender quando fizermos as aplicações. Então, para fins de saídas de emergência, então veja, eu quero que você entenda aqui. Existem basicamente dois tipos de medidas para a legislação, para dimensionamento de projetos. A altura da edificação e tem a outra altura que é para fins de saída de emergência.
Tudo bem? É a medida em metros entre o ponto que caracteriza a saída do nível de descarga ao piso do último pavimento, podendo ser ascendente ou descendente. Joia? Não se preocupe muito que se tiver dúvida, a gente vai tirar isso ao longo das aulas, tá? Então, como eu falei, existem dois tipos de duas alturas que você deve considerar. Então nós consideramos aqui, ó, nesse caso, a altura de edificação do prédio vai até 33 metros. Vamos pegar esse mesmo exemplo, só que alterar ele um pouquinho. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou tirar isso tudo aqui, ó. Vou diminuir a edificação. Isso aqui agora vai virar um prédio residencial. Aqui então o uso é um residencial chamado residencial multifamiliar, um prédio de apartamentos, tá? Tá, vou aumentar a área aqui para, 1.200 metros quadrados. De altura eu não sei ainda. Os residenciais, normalmente eles têm o quê? Subsolo, garagem, né? Então vamos aqui. Vamos supor que um desses subsolos seja usado para outro fim. Vamos pegar aqui, ó. Como por exemplo, aqui seria uma lavanderia. Aqui garagem. Lembre que subsolo ocupado tem algumas exigências que também lá para frente nós vamos conversar. Tá? E esse aqui é o piso térreo. E esse aqui é o último piso ocupado. Tem ocupação humana, tá? Então aqui, vamos lá. Qual que é a altura dessa edificação para fins de saídas de emergência? Tá? Vamos lá. Então, vou colocar aqui. Agora eu estou pensando em altura para definir saídas de emergência. Tipo de escada que eu vou usar, escada à prova de fumaça, escada protegida, escada PF ou escada EP. Altura para saídas de emergência. Qual será a minha altura? Então vamos lá. Para saídas de emergência, né, fazendo aqui a interpretação disso, a medida em metros entre o último ponto que caracteriza a saída do nível de descarga. Onde que é o nível de descarga aqui, pessoal? É aqui, ó, no térreo, tá? Por que descarga? Onde as pessoas vão sair é aqui, ó. Desculpa. Elas vão sair por aqui, ok? Então, até ao piso do último pavimento. Bom, é sempre uma linguagem difícil de entender, né? Vamos lá, então aí vamos pegar a altura aqui, onde tem pessoas aqui ó, no térreo, até o último pavimento onde tem gente. Em cima tem caixa d'água e tal, mas não vai entrar aqui no cômputo da altura. Então a altura para saídas de emergência aqui é de 21 metros. Joia? Ah, legal. Qual que é a altura para medidas de segurança contra incêndio? Vai ser essa altura aqui, ó. Pegar o último nível até o último piso ocupado. A altura para medidas de segurança vai ser 29,75 metros. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria exemplificar aqui. Então,
Não vou tomar muito tempo aqui, porque depois nos exemplos práticos a gente vai voltar a esse assunto. Joia? Então aí depois você vai descendo aqui, ó, tem o agente fiscalizador, né? Aí ele fala da ampliação, aumento de área construída. Aqui que é a análise de projeto, procedimento de verificação da documentação. Então o que faz o analista? Você vai mandar seu projeto por via upload, pelo sistema Via Fácil, vai chegar no departamento de análise, seu projeto vai ser distribuído para um analista, e esse analista vai conferir toda a documentação que foi enviada. Formulários, memoriais, memorial de cálculo do sistema de hidrantes, o projeto de medidas de segurança, etc. Então, tudo bem, ele vai aprovar. Basicamente isso. Aí, uma grande parte da legislação é só definição. O que é andar, né? Área de interesse e serviço de bombeiros, né? Instalações temporárias. Instalações temporárias são instalações com duração até 6 meses. Prorrogável uma vez. Por exemplo, um circo, uma feira de exposição, rodeio, né? Vai lá, sei lá onde que tem rodeio, Barretos, né? Show artístico, vai lá um show do Tiririca. Enfim, são instalações temporárias. Aqui mesmo na cidade, está tendo uma instalação temporária para show. Fica um mês aí, depois eles desmontam tudo e vão embora. Tá? Isso é uma instalação temporária. Instituição técnica do Corpo de Bombeiros. A instituição técnica é como se fosse uma NBR. É só um nome diferente. Né? Documento técnico que o bombeiro elaborou para os procedimentos administrativos e medidas e dimensionamento de medidas de segurança contra incêndio. Bom, licença do Corpo de Bombeiros, auto de vistoria VCB, aí tem uma série de definições, eu vou pular tudo isso, porque não está aqui no nosso objetivo, né? Nosso interesse aqui é falar sobre o projeto. Então aqui é importante saber, né, como a legislação coloca medidas de segurança contra incêndio. Tá? Conjunto de dispositivos, sistemas ou procedimentos serão adotados nas edificações de áreas de risco. Né? Para quê? Evitar o surgimento, possibilitar a extinção, limitar a propagação, dificultar a propagação do incêndio, etc, etc. Eu lembro que o incêndio ele se propaga por convecção, irradiação e condução. Tá? São esses três fenômenos de propagação do calor. Fumaça quente, calor sendo irradiado por ondas magnéticas, tá? Sol, por exemplo. Né? E o calor que se propaga dentro dos materiais. Né? Pegar uma barra de ferro, esquentar a ponta dela, em alguns minutos, segundos, a outra extremidade vai estar quente. Isso é um exemplo. Mezanino, pessoal. Mezanino é diferente de andar, tá? Já viram mezaninos em shopping centers? Enfim. Ele vai ser mezanino se a área não ultrapassar 1/3 da área do pavimento, dado o andar. Aqui eu coloquei aqui para dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Pegar, por exemplo, aqui, pessoal. Vou desenhar um andar aqui qualquer. Vou pegar aqui. Aqui eu tenho, imagine que aqui seja um depósito, um salão de um depósito. Né? Depósito de materiais de construção, por exemplo. Então vamos lá. Aqui você está tendo a vista em planta. Aqui colocar uma porta. Tudo bem, então vamos ver quanto tem de área aqui. Vamos pegar o Tools, o Inquiry, área. Aqui, vamos arrastar aqui, vamos ver aqui quanto deu de área construída. 2.807. Então a área desse pavimento, ela tem 2.807 metros quadrados.
Tudo bem, se eu fizer aqui um andar pequeno, digamos assim, e ele não for superior a um terço dessa área, será considerado um mezanino. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui. Então, um terço, né? 1 dividido por 3, vezes 2.807. Tá? 935. Então, 935, vou arredondar para 936. Né? Se nós fizermos um pavimento aqui com área até 936 metro quadrado, isso aqui vai ser igual a um mezanino. Tá? Lembra que o mezanino é um pavimento que subdivide o pavimento que ele está inserido. Então vamos aqui, ó. Isso é muito comum, né? Fazer mezanino em grandes salões. Né? Vamos supor aqui, pessoal. Vou fazer aqui um andarzinho aqui, ó. Fazer aqui na raça mesmo. Ó. Então fiz ele aqui, né? Ponho uma escada aqui para subir, né? Uma escadinha aqui para subir. Né? Dá um offset aqui de 0,30, né? Que é mais ou menos a pisada aqui do degrau. Ó. Tem aqui. Então vamos lá. Então aqui está a minha escada. E aqui é lógico, tem uma porta, né? Tem uma porta aqui. Ai, ai. Tem uma porta aqui. Então vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de o escritório do depósito. Tá? Então, para que esse pavimento aqui, ó, inserido dentro desse outro pavimento maior, seja considerado um mezanino, ele deve ter no máximo um terço dessa área, que é um terço de 2.807 é 936. Então vamos lá pegar de cara, eu sei que é, né? Aqui, ó, a área, vamos ver quanto tem aqui. Aí vem, ó, 167. Então a área aqui, ó, é 167 metro quadrado. Logo, esse esse pavimento menor aqui é um mezanino. Tudo bem? Então é isso. Essa é a definição de mezanino. Joia. Então, aqui, mudança de ocupação, continuando, né? Alteração de atividade é o uso que resulta na mudança de classificação, grupo ou divisão da edificação área construída. Então, por exemplo, você tem lá um... Isso é comum com edificações que são para locação. Né? Locou lá para um comércio de tintas. De repente saiu o comércio de tinta, entrou lá um salão de festas. Mudança de ocupação. Grupo ou divisão, deixa eu mostrar rapidamente o que é esse grupo ou divisão. Vem aqui no site do Corpo de Bombeiros, ó, instruções técnicas. Olha na IT14. Tá, o que é esse grupo ou divisão? Tá aqui, ó. Vem nessa tabela. Ó, tá vendo? Ocupação ou uso. Tá? Esse é o tal do grupo. Grupo é ocupação ou uso. A divisão é aqui, ó. Você tem o grupo A, que se refere a edificações residenciais em geral, que abrigam pessoas. Depois você tem a divisão, né? Alojamento, apartamentos, casa térrea, pensionato.
bem? Mas vou voltar nisso mais para frente. Nível de descarga. Nível do piso com a porta abertura permite a condição das edificações dos ocupantes em um local seguro. O que é o nível de descarga? Nível de descarga é o pavimento térreo. Nesse caso aqui, por exemplo, pavimento térreo, onde as pessoas vão sair. Na maioria dos casos é o térreo, tá? Aqui tem uma porta e você sai para a rua. Tudo bem? Então vamos lá. Ocupação, atividade de uso de edificação, ocupação mista. Olha, o que é ocupação mista? A maioria das edificações possuem ocupações mistas, tá? A não ser a residencial, né? Que é praticamente 99% uso residencial. Mas esse exemplo aqui, por exemplo, normalmente você tem um depósito e dentro do depósito tem um escritório. Né? Qual que é a ocupação principal? Depósito. O escritório é uma subsidiária, tá? Ela serve só para organizar, né, ou administrar o andamento dos processos aqui, os processos de depósito de mercadorias, enfim, a venda das mercadorias, toda a parte jurídica, enfim, tá? Então, essa edificação não é uma edificação para escritórios, é um depósito. O depósito para quê? Pode ser depósito de pneus, enfim, tá? O escritório aqui é uma subsidiária, tá? É uma secundária, digamos assim. Mas a ocupação dessa edificação é depósito. É uma edificação mista? É. Mas como é que se define a edificação mista, pessoal? Tá aqui mais para frente, tá? Projeto de segurança sem documentação contém os elementos formais, enfim, os memoriais, o projeto. Aqui, ó, ocupação subsidiária. Atividade ou uso de apoio, suporte. Exemplo, o escritório é uma atividade de suporte para as operações direcionadas a esse depósito. Joia? Aí você tem uma oficina pequena aqui, também é uma subsidiária que serve para dar apoio à ocupação principal. Então vamos lá. Aí vem aqui, ó, responsável pelo uso, responsável técnico, risco, né? O que é a segurança contra incêndio, né? Conjunto de ações, medidas de proteção passiva e ativa, que falei, medidas passivas, por exemplo, estrutura de edificação, uma parede corta-fogo, porta corta-fogo, medidas ativas, alarme de incêndio, extintores, hidrantes, além dos recursos internos e externos que permitem controlar a situação. Tá? Vamos pular aqui. Aqui, pessoal, o que é um subsolo? Subsolo é um pavimento situado abaixo do perfil do terreno. Tá? Então, aqui de cara ele já fala que o subsolo é um pavimento que foi escavado. Então, ele está abaixo do perfil do terreno. Foi escavado lá com uma trator, enfim. E aí foi feito um pavimento abaixo do solo para usos diversos. Normalmente são para uso de estacionamento, tá? Mas existem casos que se utiliza o subsolo para outros fins. Quando isso acontece, quando o subsolo não é para estacionamento, você tem que ir lá na tabela 7. Já vou mostrar. Aí vem aqui, não sendo considerado subsolo, o pavimento que possui ventilação natural para o exterior, com área superior a 0,006 metro quadrado para cada metro cúbico de área do compartimento, e tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 m do perfil do terreno. Vamos dar um exemplo aqui. Tudo muito complicado de entender, né? A legislação é feita para isso mesmo, né? Uma linguagem difícil, né, de entender. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem uma edificação aqui, ó, com
esses pavimentos. Né? Então aqui é o seguinte. Tem edificações assim, ó. Tem vários casos, né? Lógico. Tem edificações que são assim. Você tem o perfil do terreno aqui, aí ele vai fazendo isso. É digamos que né? Tem duas cotas, tem uma cota mais acima e uma cota mais abaixo. Então vamos dar esse exemplo aqui, ó. Então aí você tem aqui uma rua aqui. E aqui você tem o desnível. E esse prédio foi feito nessa cota. Aqui tem uma cota inferior, tem outra rua. Tá? Esse andar aqui, ó, ele pode ser um subsolo ou não. Tudo bem? Nós vamos precisar verificar isso aqui, ó, esse 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico de ar. Então, como é que eu faço para saber quantos metros cúbicos de ar tem nesse pavimento aqui? Vamos precisar fazer o seguinte, vamos precisar saber as dimensões desse pavimento, né? Vou dar um exemplo, colocar ele aqui, ó, a vista dele em planta aqui, ó. Vou pegar aqui mais ou menos, vamos supor que seria isso aqui, ó. Então, metro cúbico eu preciso de 3 dimensões, ok? Metro quadrado, 2. Metro cúbico eu estou falando de volume. Então, precisamos pegar essa aqui, ó, essa dimensão aqui, ó, qual distância aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de largura. Vou chamar isso aqui de largura. E aqui vou chamar isso aqui de comprimento, essa outra dimensão aqui desse retângulo. Bem, então eu já tenho largura e comprimento. O que está faltando aqui? A altura. Onde é que eu pego a altura? Pego a altura no corte, né? Então eu vou fazer um corte aqui genérico. Aqui a parede. A vista em corte, tá? Vou colocar aqui 2,8 de pé direito. Então aqui está o pé direito. Só desse pavimento. Então o pé direito aqui, eu vou ver a altura dele. Aqui, ó. Tudo feito meio no olho, tá? Meio rápido. 2,8. Qual é o volume desse andar, então? Vamos lá. O volume vai ser 23,52, tá em metros, né? Vezes 44,47, mesma unidade de metro, vezes a altura do pé direito, 2,80 metros. Isso vai ser igual, então, vamos calcular aqui, 23,52, opa, 23,52 vezes 44,47 e vezes 2,8 igual a 2.928. Então isso aqui tem 2.928 que metros cúbicos de volume, tá? Cabe isso aqui de ar dentro desse pavimento. Bem, bom, eu ainda não sei se são subsolo ou não. Por quê? A legislação fala que se o pavimento possui ventilação natural para o exterior, né, para o exterior, janelas com área superior a 0,006 metro quadrado para cada metro cúbico de ar, aí não será pavimento. Como é que eu faço agora?
eu pego esse valor aqui, ó. Então vou pegar esse valor aqui, ó, 0,006, tá? E vou multiplicar pelo valor aqui, pelo volume total, 2928. E aí eu vou ter um valor, tá? Vou pegar isso aqui, ó, multiplicar por 0,006. Vou ter 17,57. Vou arredondar para 18. 18 metros, o quê? Quadrados. O que é esse valor aqui? Esse valor é a quantidade de aberturas que deve ter esse pavimento para que ele não seja enquadrado como subsolo. Ou como assim? Significa que você tem que ter janelas aqui, ó. Vamos supor que você tenha aí cinco janelas de 2 metros quadrados cada um. De 4 metros quadrados cada um. Você vai ter 20 metros quadrados, né? De aberturas para o exterior. Tá? Então tem que ter aberturas por aqui, ó. É um exemplo bem complicado, né? Eu fiz um olho, vai ser muito difícil conseguir tudo isso aqui de abertura. Mas seria você ter janelas voltadas para o exterior, por exemplo, com a janela aqui, né, voltada para o exterior. Onde que dá para voltar para o exterior? Só desse lado aqui, né? Esse lado aqui. Só esse pedaço aqui que está voltado para o exterior. Essa parte aqui está enterrada, não dá. Então tem que ser janela para cá. Ou para cá, para essa face aqui, ó. Então você tem que ir distribuindo janelas. E na somatória da área dessas janelas, né, vamos supor que essa janelinha aqui tenha isso aqui, ó. Tanta coisa para falar. Vamos supor que tem essa aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou colocar 1,5. Estou vendo a janela aqui, ó. De frente. Então, aí você precisa saber quanto tem de área cada janela, né? Pega janela por janela e vai medindo. Essa aqui, por exemplo, ó, vai ter 2,25 de área quadrada. Aí imagine que você vai precisar de umas 10 janelas dessa medida para chegar aqui, né, um pouco mais de 18 metros quadrados. É isso. Aí não será considerado subsolo. A outra situação, tiver sua laje de cobertura acima de 1,20 do perfil do terreno. Né? Vou pegar outro exemplo aqui. Supor que eu tenho isso aqui, ó. Tá aqui a minha edificação, né? E aí eu tenho um perfil de terreno assim, ó. Joia, e aqui tem no mínimo 1,20. Aqui, ó. E aí aqui acima desse 1,20 você tem um pavimento aqui, ó. Vou tentar dar o exemplo aqui, né? Na raça. Então é isso aqui, ó, pessoal. Se tiver a laje de cobertura, imagine que isso aqui, ó, é uma laje de cobertura e a partir daqui tem um pavimento. Se você tiver essa altura aqui, ó, de no mínimo 1,20, aqui, ó, que deu 1,50, mas se tiver no mínimo 1,20,
né, não será considerado um subsolo nesse caso também. Joia? Um pouco chato de entender, né? Mas aí com prática você vai é, tendo uma noção melhor, né? Sabendo enquadrar melhor isso. E não vou meter muito aqui porque tem exemplos para frente, senão você vai ficar interminável esse vídeo. Vamos lá então, continuando aqui, ó. Então, subsolo falei. Aí você vem no capítulo 3. Tá? Então pega lá o capítulo 3, ele fala lá onde se aplicam as medidas de segurança contra incêndio, né? Aqui, ó. Devendo ser observado em especial por ocasião da construção, reforma, mudança de ocupação. Eu lembro o seguinte, a única edificação, isso é uma pergunta que me fazem quase toda semana, né? A pessoa tem lá uma lojinha de 10 metros quadrados para vender pastel. Ah, eu preciso de AVCB do bombeiro? Precisa. Aí você entra como um CLCB. A única edificação que está excluída é a residência unifamiliar. Tá aqui, ó. Aqui, edificação de uso residencial exclusivamente unifamiliares. Beleza? Então, quando alguém perguntar, poxa, não, é só se for uma casa térrea, tá? Ou um sobrado para uma família. Tem 10 famílias lá, 10 famílias lá, tem 20 famílias lá, aí já está fora. Já é alvo da legislação, tá? Aqui, ele fala, residência exclusivamente unifamiliar, localizada no pavimento superior, identificação de ocupação mista, com até 2 pavimentos, que possua acesso independente para a via pública e não possui interligação entre as ocupações. Então, outra coisa que você tem que observar também. Então, um exemplo rápido aqui, pessoal. Isso é relativamente comum, né? Edificação de 2 pavimentos. No pavimento térreo, por exemplo, você tem aqui um comércio, vai, dá um exemplo, comércio, e aqui uma residência unifamiliar, só tem uma família residindo lá. Se tiver mais de uma, esquece isso aqui. Unifamiliar, uma família. Bem, então o que esse artigo fala, né? O que esse item fala? Edificação localizada no pavimento superior de restrição mista. Por que é mista? Porque tem aqui no nosso exemplo, tem comércio e residência, então é misto. Que possui acesso independente para a via pública e não possui interligação entre as ocupações. O que é interligação? Ele não pode ter uma escada aqui, ó. Tem edificação que por dentro do, por exemplo, do térreo tem uma interligação. Como é que normalmente é essa interligação? Uma escada, né? Vou fazer aqui meio doido aqui, tá? Essa escada aqui, ó, por exemplo, é uma interligação da residência com o comércio. Então não se aplica esse item nesse caso. Agora, se o acesso à residência for por uma escada, com acesso direto à via pública, ou seja, a pessoa não precisa entrar na edificação, ela entra por fora, um acesso independente, aí se aplica esse item, tá? Você pode desconsiderar no teu projeto, nas medidas de segurança, esse pavimento inteiro aqui, ó. Tudo bem? E só vai ser alvo da legislação o comércio. Tá? Isso quer dizer esse item. Mas eu volto a falar. Vou voltar nesse assunto depois. Tudo bem? Então está aqui. Havendo isolamento de risco entre as edificações, medidas de segurança contra incêndio
podem ser definidas em razão de cada uma delas. Aqui eu volto, eu já falei isso no vídeo, que isolamento de risco e compartimentação são coisas diferentes. Né? Vou mostrar aqui uma ocupação, vou chamar ela, vou dizer que ela é de novo um depósito. O bendito depósito que dá tanto trabalho. Depósito. Bem, esse depósito tem, vou colocar aqui, está falhando até a voz já, pessoal. Vamos lá. A área vou colocar aqui como 1.500 metros quadrados. Bom, de cara eu sei que aqui, nesse caso, vai precisar, vou dar um exemplo rápido aqui, né? Para essa área, tem exigência de sistema de hidrantes. Tudo bem? Pela IT22. Aí, né, o proprietário resolve, pô, eu quero dividir isso, né? Eu quero dividir, fazer 2 depósitos. Então, eu vou passar uma parede no meio. Pô, legal. Vou isolar. Fala que vai isolar, né? Então, vem aqui. Ah, legal. Vou isolar, então, cada depósito vai ficar um depósito para o cliente X, um depósito para o cliente Y. Isso aqui está isolado? Tá, pessoal. Desde que atenda alguns requisitos, né? Essa parede aqui, ó, ela tem que ser de alvenaria, né? Ela tem que ser de alvenaria e ela tem que, como regra geral, passar 1 metro da altura do telhado, né? Tem o telhado, ele passa 1 metro acima. Se tiver aberturas aqui, ó, elas têm que ter uma distância de 2 metros entre aberturas. Vamos supor que você coloque aqui uma janela, uma porta aqui, uma porta aqui. Então essa distância tem que ser de no mínimo 2 metros, tá? Que atende. Tá tudo aqui feito no olho. Bem, isso aqui está isolado. Aí a pessoa vai, não, eu agora quero atravessar de um lado para o outro, né? Quero passar uma empilhadeira aqui. Aí o que ele faz? Coloca uma porta aqui, ó. Faz uma abertura, coloca uma porta aqui. Agora isso aqui não está mais isolado, tá? Nem compartimentado. Porque para considerar compartimentação, aí precisa colocar uma porta corta-fogo aqui, ó. Uma P90 aí, tá? Uma PCF aqui, aí sim isso aqui vai estar compartimentado. Uma PCF aqui. Então tem compartimentação do depósito 1 para o depósito 2, por exemplo. Ah, tudo bem. Se aqui estiver compartimentado, a exigência de hidrantes continua. Continua para esse caso. Aí se voltar ao caso anterior, vou voltar lá, vou isolar de novo. Parede corta-fogo, sem aberturas, obedecendo as regras da IT9 para a parede corta-fogo. Beleza, agora está isolado. Quando isso acontece, eu posso tratar as ocupações de forma distinta com suas respectivas áreas e alturas. Então, se o depósito 1, por exemplo, depósito 1 vai, então se o total tem 1.500, o depósito 1 tem 725 metros quadrados, por aí, 725 metros quadrados. E o depósito 2 também tem 720 metros quadrados. Tudo bem, então eu trato as ocupações de forma isolada. E aí já não vai ser mais exigido o sistema de hidrantes, porque você vai usar outra tabela que para essa área não há exigência de sistema de hidrantes. Bom, mas voltaremos a isso. Queria que você entendesse isso já de bate-pronto, né? Isolamento de risco é uma coisa, compartimentação é outra.
Tudo bem? E aí, pessoal, é lógico, não acabou aqui, né? É que eu fiz a apresentação até aqui. Mas a legislação, ela vai embora, né? Tem muita coisa aqui que eu não vou falar, porque é importante que você leia, né? Fala sobre fiscalização, né? O serviço de segurança contra incêndio. Então eu vou parar aqui, pessoal. Depois eu vou retornar, continuar falando aqui, ó, do capítulo 3. Eu quero falar aqui, ó, sobre as edificações excluídas, já falei, as unifamiliares que eu já falei. Isolamento de risco, acabei de falar, ó. Havendo isolamento de risco, as medidas de segurança contra incêndio podem ser definidas em razão de cada uma delas. Tá? E aí depois vem aqui alguns itens que são importantes também no projeto. Tá? Esses itens aqui. Mas eu vou concluir isso em uma próxima aula. Bom, depois tem a altura, isso aqui também é muito importante. Tá? Ok? Então agradeço. Vai ter. Eu vou continuar com as aulas, é lógico. Eu vou identificar como aula 1, aula 2, aula 3 e assim sucessivamente. Ok? Obrigado, pessoal.